Eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos entrar agora no nosso terceiro vídeo aula. No primeiro vídeo aula, sobre o curso de cidadania, que é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo foi a construção da cidadania. No segundo módulo, nós abordamos a democracia e o poder da participação. E no terceiro, a cidadania no controle. A Fundação Ulisses Guimarães, como eu tenho dito na introdução dos outros vídeos, é uma instituição que tem por objetivo atuar em cima do cidadão, proporcionando o conhecimento, a capacitação, pois nós acreditamos que a educação liberta. Os nossos cursos, que são vários, são cursos que nós realizamos em convênio com instituições de renome. A Universidade Nacional de Brasília, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal Urbana. E através e por razão desses cursos, desse convênio com esses cursos, nós temos o reconhecimento do MEC. E os nossos certificados são oferecidos àqueles que concluem com aproveitamento os nossos cursos. Destacando que todos eles são gratuitos. No primeiro vídeo, eu fiz uma contextualização sobre a construção da democracia no Brasil. No segundo vídeo, eu destaquei a importância da democracia participativa, em todos os estágios, desde o fim do regime militar, e a importância da Constituição de 88. Neste terceiro e último vídeo, aula, dessa contextualização sobre a importância da cidadania, eu vou me ater aos desafios da construção da democracia participativa no Brasil. Nos últimos anos, o problema do fortalecimento democrático no Brasil tem se transformado em um dos eixos principais do debate político e acadêmico. Esta preocupação está diretamente vinculada a um sentimento generalizado de que, enquanto muito se tem avançado na institucionalização de mecanismos formais de mediação política, paradoxalmente, parece ter havido um retrocesso em termos sociais. A percepção é de que o sistema político está num processo de deteriorização progressiva da política e a nível social. Para tentar superar esses dilemas da construção da democracia no país, torna-se imperativo identificar os fatores que estão criando esses obstáculos para o progresso da democracia e da representação. Um desses fatores diz respeito ao tipo de democracia que se instalou no sistema político, bem como a forma como essas pessoas se relacionam com esse sistema político. Como pontos de partida, iremos examinar 2 requisitos centrais para o progresso democrático, sendo estes a capacidade e o desejo dos cidadãos em participar da política. Grande questão. Já está amplamente demonstrado que a democracia requer cidadãos informados e participativos na política. Se as pessoas não têm conhecimento do que está ocorrendo na política, elas não poderão exercer racionalmente um controle sobre as políticas governamentais. Nesse sentido,
a não participação dos cidadãos e a falta de conhecimento a respeito de assuntos políticos básicos podem comprometer o progresso democrático. Parece que é o que nós estamos vendo. São dois fatores que podem impedir o fortalecimento do sistema político democrático participativo. Quais são esses dois fatores? Primeiro, prevenção do governo de representar e refletir o sentimento dos cidadãos. E segundo, uma cidadania apática, desinformada, propícia a tomada de decisões, ou, melhor dizendo, não tomada de decisões. E isso vai propiciar ao surgimento e manutenção de políticas e comportamentos por parte dos gestores públicos de caráter populista. Aí, o processo político está dizendo vários salvadores da pátria, né, em promessas mirabolantes são eleitos e depois a decepção, a quebra da esperança, da expectativa da sociedade é certa. Pois bem, nesse contexto, a discussão sobre o tipo de democracia mais adequada para o Brasil, ela é polêmica, pois pode ser interpretada de diferentes maneiras. A democracia participativa, na sua dimensão mais clássica, foi tratada como a democracia direta. Nela, democracia direta, a população de determinada localidade participaria sem necessidade de intermediação, sem necessidade de representantes. À medida que as sociedades foram se tornando mais complexas, as cidades foram crescendo, tomando corpo, constituíram-se em sociedades de massa. A democracia direta tornou-se impossível na prática. Então, em razão disso, o significado de democracia modificou-se, presumindo, a partir de então, meios de representação da sociedade na esfera política, por meio de partidos políticos e processos eleitorais. A expectativa era de tais organizações, que essas organizações seriam as legítimas mediadoras dos interesses e demandas dos cidadãos perante o Estado, perante o governo. A legitimidade surgiria da capacidade dessas instituições em agregar e articular as demandas de forma honesta, transparente e com equidade. Fruto desse funcionamento, por exemplo, esperava-se que os partidos políticos e os representantes eleitos agissem com virtude política, gerando um círculo virtuoso onde os representantes prestariam contas de suas ações aos cidadãos. Parece utopia, né? Este círculo eliminaria todos os vícios negativos da política, tais como personalismo, o particularismo, o patrimonialismo, a corrupção e o clientelismo. Teríamos, neste caso, a existência de cidadãos críticos e participativos na política. No entanto, a história se encarregou de demonstrar que tal círculo virtuoso da política exigia a constituição de uma base normativa de apoio à democracia. Em outras palavras, que os cidadãos acreditassem nos princípios democráticos e seguissem regras
que fortalecessem esse tipo de sistema político. Na ausência desse fator, criaram-se formas alternativas de concepção democrática. Uma democracia que não consegue superar os problemas gerados pela corrupção não consegue se fortalecer e se mantém, geralmente, num estado de instabilidade societária, reproduzindo práticas deletérias para a democracia, a despeito de avanços de natureza formal. Importante, fechamento do resumo deste curso, fazendo essa reflexão. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nessas considerações finais que irei fazer. O Estado brasileiro, ao longo do tempo, tem se mostrado incapaz de expressar sua própria história, na medida em que tem sido receptor aberto da história do Ocidente desenvolvido. Com efeito, a compreensão da especificidade histórica do país é condição indispensável para a reconceitualização do sentido da política brasileira e a natureza das relações sociais aí existentes. Frequentemente se constata na biografia sobre a evolução do Estado no Brasil, e com certa razão, a influência de um passado de instabilidade política e econômica, bem como de um legado autoritário que tem obstaculizado, tem criado obstáculos à construção de uma cultura política verdadeiramente democrática e participativa. Processo cultural mal formado no passado. A forma de evolução do Estado brasileiro teria propiciado a socialização de valores de distanciamento e apatia, sentimentos que inibem o avanço da democracia participativa. Essa tendência não participativa era consequência de governos e de uma estrutura social que favoreciam muito mais a desmobilização e a inércia do que a participação cidadã. O processo histórico brasileiro deixa claro que a sociedade brasileira, desde o Brasil colônia, Império, Brasil República, enfim, não participava, não tem na sua cultura a importância da participação no processo decisório. Com a expansão global da democracia liberal, nas últimas décadas, coincidiu uma crise deste mesmo modelo, nos países centrais, onde ele já havia se estabilizado. E aí, nessa crise apresenta-se duas dimensões. A da participação, sobretudo em vista do aumento significativo da abstenção, da negação do cidadão em participar, e a crise da representação. O cidadão não quer participar, não se interessa pela política, automaticamente teremos crise na representação, péssimas escolhas. Em razão de quê? Pelo fato de dos cidadãos se considerarem cada vez menos representados por aqueles que elegeram. Na verdade, que elegeram mal.
E esse ligeiro mal vem de quê? Da pouca participação política, da pouca visão política. Esse é o processo. É exatamente devido à necessidade de recuperação dessa dimensão da democracia que requer a retomada da articulação entre o conceito de cidadania e de soberania popular, que se desenvolve numa concepção participativa da democracia, pautada na ideia da ampla participação dos cidadãos nos assuntos de interesse da coletividade, a união dos cidadãos. Interesse não da questão individual, da coletividade. A reatualização do ideal democrático adquire, portanto, um conteúdo distinto e faz da participação popular, sob diferentes perspectivas, como a ampliação dos direitos civis, a autogestão, o assembleísmo e etc. Essa faz disso a principal reivindicação. Assim, a participação se propugna como um ideal em si mesmo. Nas palavras de Habermas, ele inclusive torna uma verdadeira ideologia a questão do conceito da democracia participativa. É algo nesse sentido. Eu busquei da memória aqui, mas penso não ter me equivocado. Contudo, é fato que a criação de espaços públicos para a participação democrática aparece também no contexto atual brasileiro como uma forma de globalização anti-hegemônica, ou seja, como um processo de resistência à intensificação da exclusão e da marginalização sociais produzidas pela globalização. A globalização tem como uma de suas formas principais, com consequências, ao fato das cidades contemporâneas passarem a assumir uma crescente relevância quanto ao seu papel no contexto nacional. De acordo com Castells, o que está em jogo é uma nova lógica que torna o corpo do processo de crise do Estado-nação, o desenvolvimento das instituições supranacionais e na transferência de competências e iniciativas mais amplas para os governos locais ou regionais. Em outras palavras, o que se entende? Isso significa apontar o poder local como um caminho para um novo modelo de regulamentação entre Estado, mercado e sociedade. A democracia participativa implica o exercício direto e pessoal da cidadania nos atos de governo. Neste processo democrático deverão ser destacados a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, o veto e a revogação. Ou seja, o processo democrático terá sempre no povo a instância suprema, que ditará a aprovação ou derrogação das decisões já adotadas. Por fim, diante do processo constante, no sentido do aperfeiçoamento da democracia,
a democracia participativa deve ser cada vez mais estimulada com vistas a ampliar a participação cidadã. E dessa forma, permitindo que o povo brasileiro possa influenciar com o poder de causa seus destinos, suas escolhas e os destinos da nação como um todo. E aí a gente finaliza o resumo deste curso. E só nesses 3 vídeos aulas, que nós procuramos dividir em torno de 12 a 15 minutos, nós tentamos aqui passar o conteúdo desse nosso curso de cidadania, uma aprendizagem social. Você, nós, precisamos entender a importância da nossa participação plena nos processos de decisões. É a partir do nosso conhecimento, nosso poder de análise crítica, é que avançamos no processo democrático. É que avançamos nas lutas voltadas para os verdadeiros interesses de uma sociedade contemporânea. Muito obrigado. Conheçam a Fundação Ulisses Guimarães, conheçam os nossos outros cursos, formação política, cursos de dicção oratória, cursos de gestão pública, cursos de política de gênero, empoderamento da mulher, entre outros, que nós oferecemos gratuitamente. O meu abraço e o meu agradecimento pela sua atenção.